Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar em algo que, sabe, no dia a dia a gente nem para pensar. A pele que reveste nossos órgãos por dentro, as células epiteliais. O material que a gente recebeu para hoje poderia parecer só um capítulo de livro didático, né? Mas quando você olha de perto, nossa, é uma aula de engenharia, em escala microscópica. A gente acha que são só, tipo, tijolinhos numa parede, mas na verdade são máquinas super complexas. Então a nossa missão aqui é entender como essas células se modificam, nas laterais e na base, para fazer coisas incríveis como, sei lá, bombear litros de fluido de um lado para o outro. E vamos encontrar uns nomes meio curiosos no caminho, como interdigitações e pregas basais. Mas a promessa é que no final a gente vai ver um simples tecido com outros olhos. Entender como um órgão inteiro funciona. É incrível como uma coisa que você só vê num microscópio superpotente, a arquitetura de uma única célula, define o que um órgão, tipo a vesícula biliar ou um rim, consegue fazer no dia a dia. É a prova definitiva de que na biologia, cada detalhezinho importa, né? Ok, então vamos começar a desvendar isso. O material começa pelas laterais das células. E o primeiro conceito que aparece são as interdigitações. A descrição que a fonte traz é bem visual. É como, tipo, os dedos de duas mãos se entrelaçando. Uma célula estende umas projeções que se encaixam, assim, perfeitamente nas da vizinha. Exato. E à primeira vista, parece só um jeito de fazer as células ficarem mais grudadas, mais coesas. Mas a função real é muito mais engenhosa. Essas mãos dadas permitem que o espaço entre as células não seja fixo. Ele pode se alargar, se expandir, criando uma espécie de canal temporário entre elas. É um design dinâmico. Um canal quer dizer que elas criam espaço entre si de propósito. Por quê? Exatamente para mover fluidos, pensa nesse espaço como um compartimento de trabalho. O material descreve o passo a passo e é, assim, um balé de física e química. Tudo começa com a célula gastando energia, ATP, para ligar umas maquininhas na sua membrana chamadas bombas de sódio. Essas bombas pegam íons de sódio de dentro da célula e jogam ativamente para esse pequeno espaço entre ela e a vizinha. Certo. Então a célula começa a salgar o espaço entre ela e a vizinha. Isso deve causar algum efeito. Um efeito imediato e poderoso. Para cada íon de sódio positivo que é bombeado para fora, um íon negativo, como cloreto, vai atrás por atração elétrica, para manter o equilíbrio. E, de repente, aquele espacinho entre as células fica super concentrado em sais. Ah, agora entendi. Você cria uma diferença de concentração. Fica muito mais salgado do lado de fora da célula do que dentro. E onde tem mais sal? A água vai atrás. Precisamente. É a osmose em sua forma mais pura. A água que está dentro das células simplesmente não resiste e começa a atravessar a membrana em direção a esse corredor super salgado, inflando o espaço. E o mais incrível aqui não é só que funciona, mas a economia de energia por trás disso. A célula só gasta ATP em uma única tarefa: bombear o sódio. O resto do trabalho pesado, que é mover a água, é feito de graça pelas leis da física. É a natureza, assim, terceirizando a mão de obra para a química. Nossa, isso é genial. E o material que a gente tem ilustra isso de uma forma bem clara, né? Tem uma imagem de um corte do epitélio da vesícula biliar e o texto chama atenção para uns espaços claros e brancos entre as células. Eu olharia para isso e pensaria que o tecido está rasgado ou, sei lá, com algum defeito. Exato, parece uma falha. Mas não é. Aqueles espaços brancos são a fotografia do processo acontecendo. É a água que foi bombeada e está acumulada ali, alargando os espaços que as interdigitações permitiram criar. O que a gente vê naquela imagem é a vesícula biliar trabalhando ativamente para concentrar a bile, puxando a água para fora dela. Ok, isso faz muito sentido. A água é puxada para o espaço entre as células. Mas aí me surge uma dúvida que parece óbvia. Se a água está nesse corredor, o que impede ela de simplesmente vazar por cima e voltar para dentro da vesícula? Todo esse trabalho de bombear sódio seria em vão? Essa é a pergunta-chave. E a resposta é outra peça de engenharia celular fantástica.
Bem no topo desse espaço, perto da superfície, as células são conectadas por uma estrutura chamada junção de oclusão, ou tight junction em inglês. Pense nela como um zíper molecular, um selante super forte, que veda completamente a passagem por ali. A água fica efetivamente presa nesse corredor, sem ter como voltar. Então, um beco sem saída por cima. Mas isso não cria uma pressão enorme ali no meio? A água continua entrando, o espaço infla e a saída de cima está fechada. A saída de cima bloqueada, a água acumulada só tem uma direção para ir, para baixo. Pense nisso como um sistema de irrigação por gotejamento. A célula cria uma poça de água entre ela e a vizinha. E como a torneira de cima está vedada, a única saída é gotejar para baixo, para dentro do corpo. É um controle de fluxo em escala nanométrica. O sistema de irrigação, gostei da analogia. Então a água é forçada a atravessar a base da célula, a lâmina basal, e cai no tecido conjuntivo que fica embaixo? Uhum. E ali no tecido conjuntivo, ela é imediatamente captada pelos vasos sanguíneos e linfáticos e levada embora. O resultado final é que a vesícula biliar consegue remover a água da bile, deixando-a muito mais concentrada. Tudo isso graças a um sistema engenhoso de dobras, bombas e zíperes em nível celular. Mas espera um pouco, isso me parece um sistema muito frágil. Quer dizer, se uma única junção de oclusão dessas falhar, se um zíper desses abrir, todo o sistema entra em colapso. Parece um ponto único de falha meio perigoso para um processo tão vital. É uma ótima observação e sim, a integridade dessas junções é absolutamente crítica. Elas são formadas por redes complexas de proteínas que se entrelaçam. Não é um ponto único, mas uma faixa de vedação. E o corpo tem mecanismos constantes de reparo e manutenção. Mas você está certa. Muitas doenças, especialmente as inflamatórias intestinais, por exemplo, estão ligadas a falhas nessas barreiras, o que leva a vazamentos e à perda desse controle preciso sobre o que passa entre as células. A fragilidade, quando algo dá errado, só reforça o quão genial é o sistema quando tudo funciona. Ok, então a gente resolveu o mistério de como a água se move entre as células. É um sistema de bombeamento e pressão. Mas todo esse bombeamento de sódio, que é o gatilho de tudo, precisa de uma quantidade absurda de energia. Isso me leva a pensar, o que está acontecendo na base da célula, na casa de máquinas dessa operação? Ótima transição, porque a engenharia na base da célula é tão ou mais impressionante que a da lateral. O material destaca duas características que sempre andam juntas na superfície basal dessas células transportadoras. Uma quantidade enorme de mitocôndrias e incontáveis dobras na membrana, as pregas basais. Certo. Mitocôndrias são as usinas de energia da célula, isso a gente lembra da escola. Mas o que me chama a atenção é a localização, porque elas estariam todas amontoadas na base. Normalmente a gente pensa nelas espalhadas pela célula, fornecendo energia para tudo. Parece uma decisão de design muito específica. O que está acontecendo ali? É uma decisão totalmente deliberada. É o equivalente a colocar a usina de energia bem ao lado da fábrica que mais consome eletricidade. A maior parte das bombas iônicas, que gastam rios de ATP, não está só nas laterais, mas também na base da célula. Elas estão bombeando ativamente substâncias para o tecido conjuntivo. As mitocôndrias se alinham ali, em fileiras, para entregar o ATP quentinho de forma rápida e eficiente, exatamente onde ele vai ser usado. É a otimização máxima da logística de energia celular. Faz todo sentido. E as tais pregas basais? O material as descreve como se a membrana celular na base fosse toda sanfonada. Qual a vantagem disso? A vantagem é a área de superfície. Pensa assim. Você tem um muro de 10 metros de comprimento e quer instalar o maior número possível de portões. Você só pode instalar alguns. Agora, se você pegar esse mesmo muro de 10 metros e o construir num padrão de zigue-zague bem apertado, o comprimento linear continua o mesmo, mas a área total do muro pode dobrar, triplicar. De repente, você tem espaço para instalar muitos mais portões. Entendi. As pregas basais são um muro em zigue-zague. Elas aumentam brutalmente a área da membrana, para que a célula possa instalar um número gigantesco de bombas e canais de transporte.
muito mais do que caberia numa superfície lisa. Exatamente. Mais área de superfície significa mais bombas, que significa maior capacidade de transporte. E essas bombas, por sua vez, precisam da energia fornecida pelas mitocôndrias que estão ali do ladinho. Uma estrutura existe por causa da outra. É um sistema perfeitamente integrado. E o mais legal é que essa combinação de mitocôndrias enfileiradas e a membrana toda dobrada causa um efeito visual bem característico que a fonte menciona. Diz que, quando vistas no microscópio óptico comum, essas estruturas criam uma aparência de borda estriada, como se fossem pequenas listras verticais e rosadas na base da célula. Sim, é uma assinatura. A primeira vez que vi uma imagem dessas estriações basais ao microscópio na faculdade, eu não entendi. Parecia um artefato, sabe? Um erro no corte histológico. Só depois, quando você conecta a imagem com a função, a ficha cai. Aquele borrão rosado se transforma numa imagem mental de motores celulares pulsando com energia. É um daqueles momentos ahá que a histologia proporciona. Ver essa borda estriada é um sinal claro de que aquela célula é uma trabalhadora incansável, especializada em transporte ativo. O material até cita que isso é típico dos dutos estriados das glândulas salivares, por exemplo. É impressionante pensar no nível de detalhe necessário para realmente dominar um tópico como este. Memorizar todos esses termos e processos, interdigitações, junções de oclusão, bombas de sódio, pregas basais, dutos estriados. É um desafio enorme para quem está estudando essa área. Fico imaginando a quantidade de informação para conectar. Sem dúvida. E não se trata apenas de decorar os nomes, mas de entender a lógica, o porquê de cada estrutura estar ali. É construir esse quebra-cabeça mental. Em provas de residência, por exemplo, ou mais tarde na prática clínica, o que diferencia um bom profissional é essa capacidade de conectar a estrutura microscópica com a função e, eventualmente, com a doença. Ter as ferramentas certas para testar e solidificar esse conhecimento é fundamental. Falando nisso, para quem é estudante e está nessa jornada querendo se preparar de verdade, vale a pena conferir o medcobe.com.br. É só baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma ajuda e tanto para conectar todos esses pontos que a gente discutiu aqui. Bom, então o que tudo isso nos diz? Onde a gente chegou com essa análise aprofundada? Para mim, a grande virada de chave é abandonar a ideia da célula epitelial como uma barreira passiva, um tijolo. Elas são, na verdade, máquinas dinâmicas, engenheiras de fluxo, controlando o que passa, quando passa e para onde vai. A síntese perfeita é essa. A arquitetura define a função. Nada ali é por acaso. As dobras nas laterais, os zíperes no topo, a sanfona na base e a usina de energia colada nela. Não são características aleatórias. São soluções otimizadas desenvolvidas ao longo de milhões de anos de evolução para resolver problemas complexos de transporte e concentração. Cada peça tem um propósito vital para o funcionamento do todo, e isso, naturalmente, nos leva a uma última reflexão. O material que a gente analisou foca no funcionamento perfeito desses sistemas, na beleza da máquina operando. Mas isso nos força a levantar uma questão importante. O que acontece quando essas especializações falham? Se as bombas de sódio param de funcionar por uma toxina ou se as junções de oclusão se rompem por uma inflamação crônica? Que tipos de doenças ou condições poderiam surgir de uma falha nesse mecanismo tão preciso de transporte de fluidos em escala celular? Fica aí uma provocação para explorarmos por conta